que tinha nascido com um destino traçado pelos deuses do futebol. Seu bairro era simples, as ruas eram estreitas e cheias de histórias que se misturavam com o barulho dos caminhões e o cheiro do pão fresco vindo da padaria da esquina. Mas para ele, o verdadeiro palco da vida era o campinho de terra que ficava a 3 quarteirões de casa. Um lugar que, para muitos, não passava de chão batido. Alguns pedaços de madeira improvisados como traves e uma cerca velha caindo aos pedaços. Para Gabriel, porém, aquele era o Maracanã, o maior estádio do mundo, o templo onde ele sonhava se tornar um herói. Aos 7 anos, ele já chamava a atenção. Movia-se com uma naturalidade que fazia até os adultos pararem para observar. Seu drible era rápido, instintivo, quase como se a bola o compreendesse melhor do que as pessoas. Seu pai, Ricardo, um homem trabalhador que saía cedo e voltava tarde, sempre dizia que o talento do filho era uma luz que Deus colocou no caminho. E sua mãe, Marlene, mesmo cheia de preocupações com contas e a realidade dura da vida, nunca deixava de sorrir quando via o menino correr com a bola colada ao pé. Era como se o mundo ficasse mais leve. Quando completou 9 anos, Gabriel entrou para a escolinha de futebol da cidade. O treinador, conhecido como Seu Arlindo, era duro, exigente e tinha fama de descobrir talentos, ou esmagá-los, dependendo da atitude do garoto. Mas com Gabriel foi diferente desde o início. O menino tinha fome de aprendizado, brilho nos olhos e uma resiliência incomum para alguém tão jovem. Ele treinava até o limite, repetia movimentos sozinho, ficava no campinho até escurecer. Às vezes, os outros garotos iam embora brincar de videogame, jogar bola de gude ou correr pela rua. Mas Gabriel permanecia ali, chutando, driblando, imaginando multidões gritando seu nome. Aos 13 anos, ele já era considerado a joia da escolinha. Os olheiros apareciam de vez em quando, observando cada movimento. Gabriel não ligava para isso, pelo menos não assumia. Por dentro, sentia as mãos suarem, o coração bater mais rápido. Cada treino parecia um teste, cada jogo parecia um exame final, e ele passava em todos. Certo dia, após uma partida difícil contra um time muito superior fisicamente, ele marcou 2 gols e deu uma assistência. Foi ali que um olheiro de um grande clube do país se aproximou do treinador e pediu para conversar com Gabriel e seus pais. O menino quase não acreditou, o sonho estava se tornando real. Ele dormiu naquela noite abraçado à chuteira, sem conseguir fechar os olhos por horas, imaginando como seria treinar em um centro de excelência, jogar em estádios lotados, vestir uma camisa oficial com seu nome nas costas. Os meses seguintes foram de pura dedicação. Gabriel foi aprovado nos testes, recebeu a tão sonhada vaga na base do clube e mudou-se para o alojamento juvenil. Foi sua primeira grande vitória, mas também o início da fase mais intensa e desafiadora de sua vida. A rotina era pesada, treinos físicos, técnicos, táticos, aulas, consultas com psicólogos esportivos, fisioterapeutas, nutricionistas. Mas ele amava tudo aquilo. Era como se tivesse encontrado seu verdadeiro lar. Até que aos 15 anos, em um treino aparentemente comum, o destino decidiu surpreendê-lo. O campo estava molhado pela chuva da noite anterior. A bola corria rápido e os jogadores disputavam cada lance com a intensidade de uma final. Gabriel recebeu um passe longo, dominou com suavidade e avançou pelo meio. 2 zagueiros vieram ao mesmo tempo. Ele tentou o drible que sempre funcionava, aquele corte seco para a perna esquerda. Mas, ao apoiar o pé direito no chão, sofreu um impacto por trás. O joelho torceu, o corpo girou de forma irregular e um estalo seco ecoou pelo gramado. Um silêncio pesado tomou conta. Gabriel caiu gritando, sentindo uma dor que ele jamais havia imaginado possível. Era como se o joelho estivesse pegando fogo, como se a perna não fosse mais parte dele.
Os companheiros correram, o treinador se aproximou desesperado. O fisioterapeuta sinalizou imediatamente para a ambulância do clube. O trajeto até o hospital foi um borrão de dor, lágrimas e medo. Ele tentava mover a perna, mas a articulação parecia desconectada, frágil, quebrada por dentro. O médico que o atendeu pediu exames imediatos. Gabriel aguardou deitado, olhando para o teto branco, tentando respirar fundo, tentando acreditar que era apenas uma torção. Mas no fundo, uma voz sombria insistia. E se for grave? E se tudo acabar agora? Quando o ortopedista entrou na sala, o olhar sério disse tudo antes mesmo das palavras. A lesão era feia, ligamentos comprometidos, meses fora, talvez cirurgia, talvez sequelas, talvez o fim. O mundo de Gabriel desabou. A primeira noite no hospital foi uma mistura de lágrimas silenciosas e pensamentos desesperados. Ele imaginava os treinos acontecendo sem ele, os amigos evoluindo, o clube observando outros talentos, os olheiros voltando sua atenção para novos rostos. E ele estaria ali, parado, preso a uma cama, enquanto seu sonho era arrancado de suas mãos. Seu pai tentou acalmá-lo. Sua mãe chorou escondida no banheiro. Os treinadores apareceram com palavras de incentivo, mas nada parecia real. Gabriel sentia uma dor que ia muito além do físico. Era o medo, este inimigo cruel. Nos dias seguintes, ele iniciou a fisioterapia, mas cada exercício era um lembrete de que ele agora estava frágil, limitado, quebrado. A perna inchada, os movimentos dolorosos, a sensação de impotência. Ele, que antes parecia voar em campo, agora lutava para dobrar o joelho. E então, pela primeira vez na vida, pensou em desistir. O sol daquele sábado parecia mais quente do que o normal, abrasando o gramado do pequeno estádio municipal, onde Caio disputaria o jogo que mudaria tudo. As arquibancadas lotadas, os vendedores ambulantes gritando ofertas de refrigerante e pipoca, o cheiro de grama recém-cortada, misturado ao de poeira levantada pelos torcedores, tudo criava um clima eletrizante. Caio estava tranquilo, concentrado, com a respiração firme e o olhar fixo no campo, como se já enxergasse o jogo antes mesmo de pisar nele. Ele estava no auge. Tinha apenas 15 anos, mas já se movia como alguém que nascera para aquele palco. O treinador o havia colocado como meia-atacante, apostando na sua capacidade de enxergar espaços invisíveis para os outros meninos. Quando a bola rolou, Caio parecia flutuar. Seus dribles eram tão naturais que arrancavam aplausos imediatos. Seus passes rasgavam linhas. Sua visão de jogo confundia os adversários. Era como se o mundo tivesse diminuído, restando apenas ele, a bola e a certeza íntima de que nasceu para aquilo. Mas foi no 17º minuto do primeiro tempo que tudo mudou. Não só no jogo, mas na sua vida inteira. Caio recebeu um passe curto, carregou a bola com naturalidade, girou o corpo e acelerou pela lateral. O zagueiro adversário veio forte, mais forte do que o necessário para um campeonato escolar. Era evidente que a intenção era pará-lo a qualquer preço. Caio tentou se antecipar, tentou se proteger, mas o chute do zagueiro acertou sua perna plantada. O impacto foi seco, audível, como o estalar de um galho grosso sendo partido. A torcida silenciou instantaneamente. A dor veio como uma onda violenta, quente e fria ao mesmo tempo. Ele caiu no chão, segurando a perna, incapaz de controlar o grito que escapou da garganta. O árbitro correu. Os jogadores se aproximaram, alguns pedindo atendimento, outros paralisados pela brutalidade da cena. Caio sentia que algo estava errado. Muito errado. Aquela não era uma dor comum. Não era uma pancada, era algo profundo, visceral, que deixava sua visão embaralhada e seu peito apertado. Ele tentou mexer a perna, mas ela não respondia. A sensação era de que seu corpo havia sido dividido ao meio. Em meio ao caos, ouviu a voz do treinador tentando acalmá-lo.
mas parecia distante, como se viesse debaixo d'água. A ambulância demorou, mas chegou. O pai dele, seu Amaro, correu do alambrado para o campo com o coração disparado e os olhos marejados. Era desesperador vê-lo assim. Um homem sempre firme, agora tremendo sem conseguir esconder o medo. Caio tentou sorrir para ele, mas a dor não deixava. No carro, enquanto o levavam, o menino apertava a mão do pai com força, como se buscasse uma âncora no meio daquela tempestade repentina. Seu Amaro dizia repetidamente: "Vai ficar tudo bem, meu filho, vai ficar tudo bem", mas até ele duvidava. A sirene ecoava pela cidade, enquanto o carro se afastava do estádio, onde minutos antes Caio era o herói em ascensão. No hospital, os exames foram rápidos, porém cruéis. A expressão da médica quando entrou na sala era o tipo de olhar que ninguém quer receber. Antes mesmo de falar, Caio entendeu que não era uma lesão simples. A médica respirou fundo, se agachou para ficar na altura dele e explicou com delicadeza, mas firmeza. Era uma ruptura grave de ligamentos, com possível comprometimento de cartilagem e risco real de limitação permanente. O silêncio que se seguiu era tão pesado que parecia ocupar todos os espaços da sala. Caio não piscava. Seu Amaro abaixou a cabeça, respirando fundo para segurar o choro. A médica prosseguiu dizendo que a recuperação seria longa, dolorosa, incerta e que muitos atletas, mesmo profissionais, nunca conseguiam voltar ao mesmo nível depois disso. As palavras ecoaram dentro do peito do menino como estilhaços. Era cruel imaginar que tudo aquilo que ele havia sonhado desde sempre, os estádios, os aplausos, o futebol como forma de vida, estava agora em risco por causa de um único lance. Os dias seguintes foram um mar de sofrimento. O gesso incomodava, a dor latejava, o medo era sufocante. A casa da família, simples e cheia de memórias, parecia menor agora, quase opressora. Caio tentava se distrair olhando fotos antigas, lembrando das vezes em que jogava descalço no campo de terra, quando o futebol era apenas brincadeira e não uma luta pela sobrevivência de um sonho. Ele se perguntava repetidamente: "Por que comigo?" E essa pergunta ecoava como um fantasma. Ele via meninos com menos talento continuando a jogar. Via vídeos de jogadores que ele admirava, correndo, driblando, brilhando, enquanto ele mal conseguia colocar o pé no chão sem sentir dor. Era sufocante, difícil, injusto. Ele não admitia, mas estava quebrado por dentro. O treinador o visitou um dia, trazendo um presente. Uma bola autografada pelos meninos do time. Caio sorriu sem graça, mas quando ficou sozinho novamente, chorou em silêncio. Aquele presente era uma lembrança do que ele não podia mais fazer, ao menos por enquanto. Os amigos também apareciam, trazendo histórias do que estava acontecendo na escola, tentando animá-lo. Mas Caio se retraía cada vez mais. A verdade era que ele evitava olhar para a bola, evitava ouvir falar de futebol. O simples som de uma partida na TV apertava seu peito. Ele tinha medo, medo de não voltar a ser o mesmo, medo de tentar e falhar, medo de perceber que tudo o que acreditou a vida inteira podia simplesmente não acontecer. A fisioterapia começou semanas depois e com ela uma nova etapa, talvez a mais difícil. Não era apenas dor física, era humilhação emocional. Ver seu corpo falhar, ver que movimentos básicos agora exigiam força absurda, ver que sua perna tremia com exercícios simples, tudo isso corroía sua autoconfiança. Ele tentava se motivar, mas cada progresso parecia pequeno demais. O fisioterapeuta era paciente, experiente, sempre repetindo: "Confie no processo". Mas Caio não confiava. Ele fazia os exercícios porque precisava, não porque acreditava. Às vezes chorava escondido na sala de fisioterapia, enquanto o fisioterapeuta fingia não ver para não envergonhá-lo. O pior momento veio 3 meses após o início da recuperação. Era um dia chuvoso, nublado, silencioso.
Caio estava tentando fazer um exercício de equilíbrio quando sentiu a perna falhar e quase caiu. O fisioterapeuta o segurou rápido, mas o dano interno já estava feito. Caio desabou emocionalmente. Sentou no chão, as mãos no rosto, soluçando como nunca havia chorado na vida. Disse que estava cansado, que não via resultado, que não queria mais tentar. Pela primeira vez, ele disse em voz alta a frase que vinha carregando secretamente: "Talvez eu não tenha nascido para isso." O fisioterapeuta se ajoelhou ao lado dele, colocou uma mão firme em seu ombro e disse que todos os grandes atletas têm um momento de queda absoluta, um momento em que pensam em desistir, e que esse momento é exatamente o que separa os que voltam ainda mais fortes dos que nunca voltam. Mas Caio não estava pronto para ouvir aquilo. Ele estava exausto. E pela primeira vez na vida, começou a cogitar seriamente abandonar o futebol. A cada amanhecer, o quarto de hospital parecia encolher ao redor de Miguel, como se as paredes decidissem comprimir a esperança que ainda restava dentro dele. O som insistente dos passos dos enfermeiros no corredor era o relógio que marcava o tempo que ele acreditava estar perdendo, tempo esse que, para um atleta, significava quase tudo. Miguel já não acordava com o impulso de lutar. Acordava por costume, por obrigação biológica, por inércia. E ainda assim, mesmo naquele estado de espírito fragmentado, havia um canto da mente dele que se recusava a desligar completamente. Um canto que ainda lembrava do cheiro da grama molhada, do grito da torcida, da vibração no estômago quando driblava 2 marcadores seguidos. Esse canto era fraco, mas não estava morto. Os médicos continuavam com suas avaliações diárias, sempre usando palavras gentilmente medidas, cheias de cautela, mas que Miguel interpretava como limites, fronteiras, alertas de onde ele não deveria mais sonhar. Recuperação lenta, retorno incerto, risco de recaída, fisioterapia contínua. Cada termo era uma martelada. Ele fingia ouvir, mas dentro dele, cada frase virava tempestade. E, no entanto, sua mãe permanecia ali, como a única contramaré em um oceano de notícias ruins. Ela segurava o caderno onde guardava recortes de matérias antigas sobre ele, matérias que falavam de seu talento precoce, da promessa que já era considerada certa por tantos olheiros. "Você ainda é esse menino aqui", dizia ela, abrindo uma página em que Miguel aparecia sorrindo após marcar 3 gols em um torneio estadual. Miguel desviava o olhar, como se ver a própria glória passada o ferisse mais do que qualquer diagnóstico médico. Quando foi finalmente liberado do hospital, o mundo parecia ter mudado sem pedir permissão. O bairro onde crescera tinha o mesmo barulho de sempre. Os cães latindo, o vizinho ouvindo futebol no rádio alto, as crianças chutando bola na rua. Mas tudo soava distante, como se estivesse submerso em água. Miguel caminhava mancando, sentindo cada passo como uma lembrança de que não era mais inteiro. A primeira noite em casa foi silenciosa. Ele deitou na cama que parecia menor do que antes, encarou o teto sem piscar e percebeu que o que realmente doía não era a perna, mas a sensação de que seu futuro tinha sido arrancado dele sem aviso. Os meses seguintes foram um retrato perfeito da luta interna entre desistir e tentar. Miguel iniciava a fisioterapia com pouca convicção. As primeiras sessões eram tortuosas, não apenas pela dor física, mas pelo constrangimento de parecer frágil. Ele, que antes corria os 90 minutos sem perder o fôlego, agora tremia apenas ao levantar de uma cadeira. Os fisioterapeutas o encorajavam, mas suas palavras soavam como roteiros repetidos. O verdadeiro desafio era ouvir a própria mente dizer diariamente: "Para que continuar? Você não vai voltar a ser o mesmo." Mas algo mudou em um dia aparentemente comum. Ele estava sentado na calçada, observando os garotos jogarem bola na rua, quando uma bola mal chutada rolou até seus pés.
Uma criança de uns 9 anos correu até ele, sorrindo sem dentes, e perguntou com naturalidade: "Toca para mim?" Miguel segurou a bola. O couro áspero, o peso conhecido, a textura quase familiar. Algo acendeu dentro dele. Era uma chama tão pequena que quase passou despercebida. Ele devolveu o passe com leveza. Leveza de quem ainda lembrava exatamente como o pé deveria tocar a bola. A criança arregalou os olhos e gritou: "Caraca, você joga muito igual meu primo falou!" E correu de volta para o jogo. Aquela frase simples atravessou Miguel como um raio. Não pelo elogio, mas pela lembrança de que ele ainda podia. Talvez não no mesmo ritmo, talvez não ainda, mas podia. E naquele mesmo instante, Miguel percebeu que já não era o talento que o definia, e sim a decisão de continuar lutando quando tudo ao redor gritava o contrário. Na sessão seguinte de fisioterapia, os profissionais notaram algo diferente nele. Ele estava mais concentrado, mais firme, mais comprometido. Os exercícios deixaram de ser punição e passaram a ser caminho. Cada centímetro de flexão, cada repetição, cada pequeno avanço era tratado como vitória. E sua mãe, que observava tudo de longe, finalmente viu novamente nos olhos do filho o brilho que acreditava ter desaparecido para sempre. Com o tempo, o retorno aos treinos passou a ser um objetivo real, não apenas um sonho distante. Miguel conseguia agora correr trechos curtos sem dor, depois trechos médios, e aos poucos recuperava parte da própria velocidade. O drible, sua marca registrada, ainda não era perfeito, mas também não estava morto. E isso o fazia dormir melhor todas as noites. Mas o mais importante era que Miguel havia recuperado algo que tinha perdido antes mesmo da lesão: a capacidade de acreditar em si. O estádio parecia respirar junto com Lucas, enquanto ele caminhava lentamente até o centro do gramado, sentindo cada batida do coração ecoar como um tambor de guerra dentro do peito. O barulho da torcida era ensurdecedor, mas ao mesmo tempo distante, quase abafado por aquela mistura de adrenalina, ansiedade e gratidão que tomava cada parte do seu corpo. Ele fechou os olhos por um instante e viu flashes de toda a sua trajetória. O campo de terra, quando ainda era um garoto, o primeiro chute desajeitado, o sorriso orgulhoso do pai na arquibancada improvisada, os treinos exaustivos sob sol e chuva, a lesão que quase o arrancou do esporte, a dor lancinante no momento da queda, os longos meses encarando fisioterapia, as madrugadas em que duvidou de si mesmo e a primeira vez em que conseguiu voltar a caminhar sem dor. Tudo aquilo parecia se misturar ao som vibrante da torcida, que agora cantava seu nome como se nunca tivessem parado. Quando abriu os olhos, sentiu a presença de alguém ao seu lado. Era o treinador Moreira, o mesmo treinador que, anos atrás, havia lhe dado a primeira chance na categoria de base. Moreira estava visivelmente emocionado, com os olhos marejados de orgulho, mas tentando disfarçar, inclinando ligeiramente o boné para a frente. "Esse é o seu momento, garoto", disse ele com a voz rouca, como se cada palavra carregasse o peso de várias temporadas de trabalho e dedicação. "Tudo o que você passou te trouxe até aqui. Agora vai lá e mostra quem você é." Lucas assentiu, respirou fundo e deixou que suas mãos tocassem a grama fria, um gesto que ele fazia desde criança, quase um ritual, uma promessa silenciosa a si mesmo de que jamais deixaria de lutar pelo que amava. A bola estava posicionada no meio-campo, brilhando sob as luzes fortes do estádio, como se fosse um símbolo da última etapa da sua jornada. Lucas ouviu o apito do árbitro ecoar pelo estádio, e nesse instante seu corpo se moveu como se unido por fios invisíveis ao passado e ao futuro. O toque inicial parecia simples para qualquer jogador, mas para ele representava o ponto culminante de um ciclo inteiro de superação. Conforme avançava com a bola, sentia sua perna, aquela que quase o aposentou, responder com firmeza, equilíbrio e confiança.
Era como se cada fibra, cada músculo e cada cicatriz estivessem ali apenas para provar que a dor não havia vencido. Os primeiros minutos foram de puro estudo do jogo, mas Lucas sentia que algo especial estava prestes a acontecer. Ele percebeu a movimentação do time adversário, as linhas de marcação subindo, o espaço se abrindo como uma fresta iluminada de oportunidade. Ele recebeu a bola na intermediária, girou o corpo com a suavidade que só anos de treino podem ensinar e encontrou um corredor livre entre dois zagueiros. A torcida percebeu o lance e se levantou como uma onda gigante prestes a quebrar. Lucas avançou com velocidade, sentindo o vento bater no rosto, ouvindo o som dos passos dos defensores se aproximando como trovões. Um deles deu o bote, mas Lucas passou a perna por cima da bola, cortou para o lado e o zagueiro ficou para trás, desequilibrado. O segundo defensor veio com força, mas Lucas aplicou um drible curto, seco, preciso, como se estivesse novamente no campo de terra, driblando galhos de árvore usados como cones. A área estava próxima. O goleiro adiantou-se, tentando fechar o ângulo, e Lucas sentiu o momento exato em que deveria chutar. Foi um movimento limpo, técnico, um chute que parecia carregar não só força, mas também toda a história dele. A bola saiu firme, colocada, fazendo uma curva perfeita no ar. O goleiro se esticou ao máximo, mas a bola passou centímetros de seus dedos e morreu no fundo da rede, fazendo o estádio explodir em um rugido ensurdecedor. Lucas caiu de joelhos, não por cansaço, mas por pura emoção. As lágrimas vieram instantaneamente, quentes, sinceras. Ele levantou os braços para o céu e dedicou aquele gol a tudo que já viveu: a dor, a força, a persistência e ao amor pelo futebol. Os companheiros o abraçaram com força, quase o derrubando, enquanto a torcida cantava seu nome em uníssono. O treinador Moreira estava parado na beira do campo, com o rosto completamente molhado de lágrimas. Ele sabia o quanto aquela jornada tinha sido brutal, o quanto Lucas havia precisado se reconstruir não só fisicamente, mas emocionalmente. Para Moreira, aquele gol era mais do que um ponto no placar. Era a prova viva de que os sonhos resistem mesmo quando tudo parece perdido. O jogo continuou, mas algo dentro de Lucas tinha mudado. Ele sentia que tinha se libertado da sombra da lesão, que tinha permitido que o mundo visse que ele não era apenas um jogador retornando ao campo. Ele era uma promessa que se recusou a desistir. A notícia do seu retorno, do gol, da história por trás de toda aquela luta, começou a se espalhar rapidamente nas redes sociais, nos comentaristas esportivos, nas mensagens enviadas ao vivo durante a transmissão. O país inteiro queria saber mais sobre o garoto que venceu uma batalha contra o próprio corpo e voltou mais forte do que antes. Quando o apito final soou, Lucas olhou para a arquibancada e viu seus pais ali, emocionados, abraçados, orgulhosos. Ele correu até eles e os abraçou, sentindo o cheiro familiar que o acompanhava desde a infância. Sua mãe, com a voz embargada, disse: "Você voltou, meu filho. Você voltou para onde sempre pertenceu." Seu pai apertou seu ombro e completou: "Eu sempre soube que você ia conseguir." Lucas sorriu, sabendo que aquela noite ficaria marcada para sempre. Não apenas na sua carreira, mas na sua vida. Era o fim de um ciclo e o começo de outro. Uma nova chance, um recomeço. Não porque ele nunca caiu, mas porque ele sempre escolheu se levantar. E enquanto caminhava rumo ao túnel, com o estádio ainda vibrando atrás dele, ele percebeu que não era apenas uma promessa que quase desistiu após uma lesão. Ele era a prova viva de que nenhum sonho morre enquanto alguém insiste em acreditar nele. Antes de encerrarmos, eu tenho um pedido muito especial para você. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe o seu like. Isso ajuda demais o nosso trabalho e faz o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Aproveita também para se inscrever no canal Heróis do Gramado e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos episódios.
E, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de inspiração hoje. Seu apoio é o que mantém este projeto vivo.